Agora, vem do jiu-jitsu, que o jiu-jitsu é anterior ao judô. Isso é inegável. Ah, não, mas o jiu-jitsu anterior do judô não tem nada a ver com o jiu-jitsu feito pelos gregos. Eu falo, peraí, qual jiu-jitsu está falando? Porque o jiu-jitsu eram tantas coisas. Mas o jiu-jitsu ali que já chegou no Carlos Gracie, provavelmente, já foi esse jiu-jitsu mais desafio. Isso inspirou o Carlos Gracie. Ele traz isso para o Rio de Janeiro e nessa mesma visão de marketing, de promover a academia dele através das lutas. Exatamente. Então nunca eles viam a luta como principal. Eles se viam como professores de jiu-jitsu que queriam ensinar a defesa pessoal para as pessoas normais. Mas a luta era o chamariz, era a forma de você trazer esses alunos para a academia. Então, ele vê nos irmãos mais jovens, Jorge e Hélio, grandes expoentes para essas lutas. Os dois, ali na década de 30, lutam e se tornam famosos, né, através dessas lutas, e eles aí conseguem um sucesso muito grande. Depois os outros irmãos meio que se desgarram e seguem, porque o Carlos tinha uma disciplina muito rígida, era esse jiu-jitsu holístico, esse jiu-jitsu integral, de que não era só você lutar bem. Lutar bem era uma parte pequena. Era você se alimentar da forma correta, era você ter uma postura, uma conduta, uma disciplina de vida muito regrada, que os outros irmãos, principalmente o Jorge, que era um grande lutador, mas ele não seguia muito isso, não se sentia muito confortável, né? O espírito dele não era esse, então ele meio que se desgarrou e se separou, e os irmãos Carlos e Hélio foram os dois que juntos e muito dedicados, porque o Hélio Gracie aprendeu isso e ele seguia, como um fiel soldado, essa filosofia do Carlos Gracie. Então eles juntos, os dois irmãos, muito cúmplices, muito amigos, conseguiram realmente revolucionar através de um novo método. E aí que você me perguntou. Exatamente. Os Gracies, eles criaram um jiu-jitsu novo? Não, eles não inventaram técnica. Muita gente pensa isso, não é isso. Claro, qualquer lutador de jiu-jitsu tem o seu estilo. O Hélio Gracie tinha o estilo dele, que era um estilo genial, mais leve, né? Essa coisa de não usar força. Mas não está aí o pulo do gato. Porque outros japoneses pequenininhos também certamente não usavam. Qualquer lutador de jiu-jitsu que é pequeno, ele é forçado a fazer Não estou comparando com o Hélio Gracie, porque o Hélio Gracie era um gênio, mas qualquer lutador pequeno, ele vai desenvolver um estilo próprio. O jiu-jitsu, ele dá a capacidade. Isso você encontra em livros escritos quando os japoneses chegaram no mundo ocidental. Tem um livro de 1904, fantástico, que fala isso, do Taro Miyake e do Yukio Tani, que diz isso. Fala, o jiu-jitsu, ele dá a possibilidade para cada praticante desenvolver o seu próprio estilo. Uma coisa quase artística. Sim. Né? Nós podemos aprender jiu-jitsu com o mesmo professor. Sim. E termos estilos completamente diferentes. Isso é demais, né? Às vezes a gente fica também preso a falar assim, faz assim que é assim. Não, né? Toda essa coisa que... Eu era assim no início da minha jornada, hoje em dia eu consegui abrir minha cabeça para entender que cada pessoa, igual a vida, sim, cada pessoa vai ter o seu caminho. No jiu-jitsu tem os conceitos, esses são inquebrantáveis. Talvez os pilares. Os pilares, né? e os princípios, porque senão você perde a essência. Sim, exatamente. Né? Mas se você respeitar porque senão não é jiu-jitsu. Para ser jiu-jitsu, tudo na vida tem que ter uma definição. Mesa é mesa. Sim. Cadeira não é. Isso aqui não é uma mesa. Sim. Se a gente começar a dizer que isso aqui é uma mesa, aí a gente não tem mais definição de nada. Então eu acredito que as coisas têm definição. Então jiu-jitsu é jiu-jitsu. Agora, porque o jiu-jitsu ele obedece certos princípios fundamentais. Mas fora disso, cada lutador pode, dentro da sua individualidade, se expressar de uma forma individual e única, através do jiu-jitsu. E o Hélio Gracie fez isso de uma forma única. E eu acredito que o Hélio Gracie é o maior expoente do jiu-jitsu da era moderna. Sem dúvida. Realmente um gênio. Mas ele não inventou o jiu-jitsu. Né? Dizer isso, para mim, é até uma afronta ao legado dele. Que é como que se ele precisasse que nós exagerássemos alguma coisa. A história dele é tão fantástica que não precisa de exagero. Vamos falar a verdade. Eu não estou dizendo que ninguém exagere, não, mas a história, às vezes, quando ela é contada de avô para pai, para filho, é difícil você manter ali uma fidelidade dos fatos, das datas. Então, para isso você tem que estudar, você tem que voltar em fontes primárias. E é isso que eu procuro fazer. Não sou um historiador, mas sou um pesquisador apaixonado. Né? Existem pesquisadores que fazem isso até muito melhor do que eu, mas eu sempre tive essa paixão e procuro aprender e também conversar com amigos que eu tenho no mundo da pesquisa, que são fantásticos também, e aprender com eles e também dar minha contribuição, minha humilde contribuição. Mas qual foi o pulo do gato? Qual é a grande contribuição dos irmãos Gracie nesse quesito, principalmente do grande mestre Hélio Gracie? O desenvolvimento de um método de ensino.
Porque o Jigoro Kano, ele principalmente desenvolveu o método dele para as escolas. Ele era um pedagogo, um educador, e ele queria que o judô se tornasse parte do currículo escolar no Japão. E se tornou. Ele conseguiu isso. Até hoje, você na escola no Japão, você aprende ou o kendo, que é com a espada, ou o judô. No início era chamado de jiu-jitsu, porque no início eram sinônimos. Essa discussão é boba. O que vem aí? Judô, jiu-jitsu? Eram sinônimos. Quando o jiu-jitsu sai do Brasil, do Japão, era sinônimo. Era tudo a mesma coisa. Agora vem do jiu-jitsu, que o jiu-jitsu é anterior ao judô. Isso é inegável. Ah, não, mas o jiu-jitsu anterior do judô não tem nada a ver com o jiu-jitsu feito pelos gregos. Eu falo, peraí, qual jiu-jitsu está falando? Porque o jiu-jitsu eram tantas coisas. O Tenshin Shinryu, feito na época que o Jigoro Kano começou, era uma luta de chão muito parecida até com o jiu-jitsu moderno atual de hoje em dia. Ah, não, mas eles não faziam essa técnica. Claro que não, mas aí cada um vai ter a sua expressão. Assim, mas o Hélio Gracie, o que ele fez? Ele desenvolveu um método de ensino, um programa de ensino para tornar o jiu-jitsu acessível a qualquer um, independente de idade. Não precisa ser jovem, não precisa ser forte, não precisa ser atleta. No judô tem aquela coisa de aprender a cair antes de aprender a derrubar. Sim. Você leva uma senhora para começar a levar a queda, ela não vai conseguir e não vai gostar. Então o Hélio Gracie dizia, aqui na minha academia, que só quem cai são os professores, o aluno derruba. O aluno aprende a derrubar primeiro. Ele criou um programa, né, desenvolveu, organizou um programa com as técnicas. Ele era muito fiel ao jiu-jitsu, a essência do jiu-jitsu que veio do Japão. Mas ele organizou uma metodologia e uma forma de tratar o aluno, de lidar o aluno, que eu tenho a confiança, hoje em dia, por causa do meu mestre, que qualquer pessoa, se a gente for... eu ontem dei uma aula lá na academia da professora Kira, fantástico, fiquei fascinado com a academia lá com a Gracie Corp. Não, e ela fala, né, cara, assim, que ela se inspirou e ela usa, né, assim, na verdade ela usou muito vocês como inspiração, né, como uma grande referência para o que ela faz hoje e mais uma prova de um grande sucesso, né, cara, que eles estão fazendo. Eu tô também ligado a ela lá em alguns projetos e, porra, é impressionante. Então, eu lá com ela ontem, eu falei, a gente está aqui no shopping, né, que ela está lá no Vogue Square, Sim. E eu falei, eu tenho confiança de... Vamos pegar vocês apontem qualquer pessoa que está fazendo compras aqui no shopping, traz para dentro do tatame, que eu vou ensinar aqui uma aula e a pessoa vai ficar fascinada. Eu faço uma senhora me levantar do chão, me segurar no ar durante 5 segundos e me arremessar no chão. Em poucos minutos. E eu fiz lá, eu peguei uma moça que trabalha na secretaria, chamei ela para dentro do tatame e ensinei para ela uma queda de quadril, usando o método que eu aprendi com o grande mestre Hélio Gracie, e ela ficou fascinada, caramba. E até aquela técnica mais difícil de abraço pelas costas também, com uma outra pessoa que estava lá, uma outra mulher, e ela me levantou por cima do quadril e falou, caramba, se sentiu empoderada com aquela uma força que ela imaginava que ela não tinha. Porque eu sempre pergunto isso. Eu falo, você consegue me levantar do chão e me segurar no ar por 5 minutos? Ela me falou, de jeito nenhum, claro que não. Consegue sim. E mostro para ela que ela... Então, isso é o método do Hélio Gracie. Uma coisa positiva, uma coisa que aumenta a autoconfiança do aluno e desenvolve os reflexos. Aí você vai falar, não, mas esses movimentos que eu vejo no livro do Hélio Gracie não funcionam. O que acontece? As pessoas às vezes não entendem o método do Hélio Gracie. Ele desenvolveu esse programa como uma porta de entrada para você ensinar. Para uma pessoa que não tenha as condições atléticas. Então, ele faz o jeito mais fácil. É como ele dizia, eu coloquei uma alavanca, eu coloquei... É igual você quer levantar o carro, você tenta com a força, não consegue, eu coloquei o macaco. Então, ele colocou uma forma de facilitar o movimento, isso também inclui o professor também saber se posicionar, para a pessoa conseguir sentir o movimento, sentir a técnica e repetir aquilo. Até que o aluno vai chegando num grau que ele consegue já fazer de uma forma mais dinâmica, com mais resistência e com as variações. É igual no chão. Você vai ensinar uma pessoa do zero a passar a guarda. Você vai ensinar de um jeito. Um faixa preta vem aqui tomar uma aula individual com você e fala, André, me mostra a passagem de guarda. Vai ser igual a da faixa branca? Não. Mesmo que seja a mesma técnica, você vai dar mais detalhes, você vai falar, a conversa vai ser diferente, as variações, as possibilidades de resistência, como você vai se adaptar, como você vai mudar, como você vai fazer a transição. Isso é a mesma coisa, porque as pessoas querem dividir defesa pessoal de jiu-jitsu. Qual é a diferença? Por exemplo,
Passagem de guarda. O que é a passagem de guarda? É você estar dentro da guarda de alguém, vamos dizer uma guarda fechada, por exemplo, passagem de guarda fechada. O cara, ele deita no chão, né? Vamos falar o que é. Ele deita no chão, ele dá uma tesourada nos seus rins e te segura. Eu vou te ensinar como sair dali. Qual é a diferença disso para um abraço pelas costas, por cima dos seus braços? É a mesma coisa, você está preso numa situação e você vai aprender a sair daquela situação. Sim. De uma forma técnica. Então, eu não concordo quando algumas pessoas querem engessar as técnicas de defesa pessoal. Não, tem que ser feito assim porque está no livro. Qualquer coisa que sai disso não é o Hélio Gracie. Quer dizer, não é nada disso. O Hélio Gracie era o primeiro a falar, não, se ele resistir aqui, você vai aqui. Porque é igual no chão. Você tenta passar a guarda por um caminho, o cara resiste, tem que ir por outro. Então, defesa pessoal não é catar. Pode ser até usado como um catar, mas não é isso. Sim. Eu vejo às vezes as pessoas falando, não, porque a defesa pessoal é boa, querendo dar desculpa, pessoas com boa intenção e que querem estimular a prática de defesa pessoal, alguns por razões comerciais, que aí eu não acho bom, e outros por questões de tradição, de achar que aquilo ali é importante para preservar a arte, mas que não acreditam muito na técnica. Aí querem dar desculpa. Não, pratica a defesa pessoal porque vai te ajudar a entender a alavanca para a luta de chão. Eu até entendo isso, mas se um competidor que está tentando ser campeão mundial, Pedro, você acha que eu devo dedicar parte do meu treinamento para aprender a defesa pessoal para me ajudar a ganhar o campeonato mundial? Não, não concordo. Porque é um esporte tão especializado que ele não tem tempo para isso. Por isso que um jogador da NBA ativo não pratica jiu-jitsu na nossa academia. O cara não tem tempo. O jiu-jitsu competitivo se tornou tão especializado e tão competitivo, o nível hoje em dia é tão alto, que você não... Qualquer detalhe faz a diferença. Então você tem que se dedicar integralmente àquilo. Então o competidor, ele só quer o que vai ajudar ele para aquela finalidade dele. E eu não estou discordando disso. É muito difícil. Então, não, mas a defesa pessoal é boa porque o cara, quando ele não consegue mais lutar, que ele fica mais velho, ele pode fazer defesa pessoal. Eu falo, peraí, a defesa pessoal é boa porque funciona. E porque se um cara quiser te agredir na rua, você vai poder usar esses recursos. Da mesma maneira que você aprende a passar guarda, porque a passagem de guarda, quando você estiver lutando, o cara pegar, você vai poder passar. Se estiver na rua e o cara fizer isso com você, é a maneira mais eficiente de se defender. E o programa do Hélio Gracie, ele começa com a maneira mais simples de você fazer, mas uma coisa que nós já temos trabalhado muito com meus irmãos lá em Miami, é a defesa pessoal dinâmica, num grau avançado, sim, usando os elementos da movimentação, não a defesa pessoal estática, mas a movimentação, como lidar com a resistência e as variações, da mesma maneira que se faz na luta de chão. Porque às vezes amigos meus falam, pô, você está mudando a defesa pessoal, eu falei, você está mudando a luta de chão. Porque eu vejo você ensinar uma passagem de guarda que não é exatamente a que o Hélio Gracie botou no livro, então por que no chão pode e em pé não pode? Você só ensina do jeito do livro do Hélio Gracie no chão? Claro que não, porque nem o Hélio Gracie ensinava assim. O próprio Draculino que veio aqui falou, porra, eles fizeram um negocinho aqui, um detalhezinho que eu vi ali, que já é diferente do livro. Mas ele elogiando, né? Falou, porra, os caras são foda. Já estão evoluindo no negócio. O Draculino é uma figura fantástica também. Já é isso, né? Um pouco mas não é, mas aí que tá. Não é que a gente está evoluindo o negócio. Eu não penso que eu estou evoluindo coisa nenhuma. Inclusive, eu acho que qualquer pessoa que diz que está melhorando o jiu-jitsu ou evoluindo o jiu-jitsu está se expressando de forma equivocada. O jiu-jitsu é perfeito. Porque o jiu-jitsu é uma equação matemática. O que é o jiu-jitsu? É a maneira mais eficiente de você fazer alguma coisa. Até amarrar o sapato. Qualquer coisa. Qual é a maneira mais eficiente de eu abrir essa garrafa d'água aqui agora e de eu colocar água nesse copo? É com as duas mãos, é usando uma mão, eu seguro assim. Isso é jiu-jitsu. Então, tudo que a gente faz na vida, a gente pode aplicar ao jiu-jitsu porque é eficiência máxima. Então, essa eficiência, ela já existe. Nós é que buscamos nos aproximar dela. A gente nunca vai chegar lá, porque nós não somos perfeitos. Sim. Mas nós seguimos sempre, através das gerações, nos aproximando. Então, não é que a gente está melhorando o jiu-jitsu, é que a gente está se aproximando cada vez mais do jiu-jitsu. É isso que nós procuramos fazer sempre. Né? E não só nós, outros praticantes, todo mundo está fazendo isso de maneira coletiva, alguns mais especializados em algumas áreas, outros em outras. E isso, né, às vezes a gente acaba brigando entre si, o que não é bom, mas mesmo brigando, existe uma harmonia maior,
Sim. onde todos nós, mesmo aqueles que não se gostam, de forma unificada, estamos elevando o nosso conhecimento, não elevando o jiu-jitsu, elevando nosso conhecimento e nos aproximando cada vez mais da perfeição que é essa arte suave maravilhosa.